Bem, o Tony já fez aqui então uma apresentação daquilo que se vai passar aqui durante este primeiro espaço de trabalho deste dia. Por isso, eu só gostava de vos cumprimentar e de algum modo fazer votos para que isto corra o melhor possível, que se sintam à vontade, que sobretudo o tempo não vos custe muito a passar, que a apresentação seja breve e que possamos depois no final da palestra ter ainda um espaço para alguma questão que vos pareça oportuna aqui no auditório. Se eventualmente alguém depois quiser fazer alguma pergunta mais pessoal, também algum de nós estará ali no átrio à disposição. Bom, eu trouxe hoje, para início de conversa, uma imagem que correu o mundo, que nos marcou a todos e que de alguma forma nos mostra o quanto a vida pode ser breve. Verificamos também que nesta imagem podemos retirar o simbolismo, o facto de ficar ali, de algum modo intacta, a torre do relógio que marca a vida, como símbolo de todas as vivências daquela população de Amatrice. O relógio parou e, de algum modo, este é de facto um simbolismo. Parou para toda aquela gente. De algum modo, a vida parou para muita gente. Mas podemos também tirar daquilo que se passou, das imagens que correram o mundo, algumas lições. Verificamos que há o sentido de entreajuda e, sobretudo, a luta pela vida. Há um esforço enorme no sentido de que se mantenham o maior número de vidas possível. Depois tiramos também outra lição de todo este cenário, que é a solidariedade. As pessoas são solidárias, ajudam-se, apoiam-se, de algum modo confortam-se num cenário que de facto é destruidor. Onde é que está o B Black aqui, né? E então daqui podemos tirar algum motivo para reflexão de tudo aquilo que se passou ali, do cenário que se gerou, das situações que foram criadas e vividas, da luta pela sobrevivência, apesar de tudo. Poderemos perguntar, mas então a vida é assim tão importante que se luta a todo custo pela sua manutenção? Vamos ver. Se a vida começa no berço, toda a gente sabe que isto é um berço. Conhecem este berço? Bom, este, não é este, mas foi neste berço que eu fui criada e pelo menos mais os meus 3 irmãos. Os outros tiveram outros berços. Agora, era assim o berço. As mulheres da minha aldeia, quando iam para a horta, claro que o berço tinha um colchãozinho, evidentemente, e uma almofadinha, uma travesseirinha, como se dizia. E quando iam para a horta, punham o berço à cabeça e levavam o bebê para a horta. O berço também tinha a característica de dar para embalar, reparem. E o bebê era ali embalado. Esta é a ideia de berço de que eu tenho memória. Como filha mais velha de 7, muitas vezes a minha mãe me chamou da brincadeira da rua para ir embalar os meus irmãos. Portanto, este berço tem também algo de afetivo. Mas isto é uma parte. Então, se a vida começa no berço e acaba no túmulo, será que vale a pena lutar tanto por ela? É que tudo acaba da mesma forma e começa da mesma maneira. E é isso que nós iremos ver a seguir, analisando aquilo que nos dizem aqueles que sabem mais do que nós, que veem um pouco mais além e desfrutando de facto da poesia
de que nos conseguem transmitir para o valor da vida. Este é um pequeno texto de Leon Denis, que nos explica que nós somos muito mais do que matéria, que pairamos para além de algo físico, e daí o nosso sentido de beleza. E para comparar estas duas facetas do ser humano, eu não vos vou dizer que nós temos um ser espiritual, corpo, perispírito, corpo físico, isso fica para outro dia, está bem? Hoje vamos avançar só neste patamar e vamos ver a beleza com que Leon Denis, um homem que foi contemporâneo de Kardec, se bem que mais novo, nos explica esta ideia, que nós somos muito mais do que matéria. E ele aponta desta forma: somos suscetíveis de amor e bondade. Nós gostamos, somos bondosos. O que não acontece com a matéria, é isso que ele quer contrapor. Amamos a virtude, a dedicação, o heroísmo. Somos sensíveis a isto. O sentimento de beleza moral está gravado em nós. Nós gostamos de coisas bonitas que nos tocam. Vou parar. A harmonia das leis e das coisas penetra-nos e inebria-nos. E nada de tudo isso nos distinguiria da matéria. Isto é da obra O Porquê da Vida. Sentimos, amamos, possuímos a consciência, a vontade e a razão. E procederíamos de uma causa que não possui essas qualidades em nenhum grau, de uma causa que não sente, não ama, nem conhece coisa alguma, que é cega e muda. Então aqui Leon Denis põe-nos perante o algo mais de matéria que cada um de nós é portador e de algum modo transporta. Então, para que consigamos dar de facto um sentido à nossa vida, precisamos de saber 3 pontos, para não ficarmos à deriva no mundo. Precisamos de saber quem somos, o que é que eu sou, quem sou eu. Somos todos diferentes. De onde viemos e para onde vamos, para além daquela comparação do berço e do túmulo. Há algo mais na humanidade. Temos de facto perceber um pouco estes 3 pontos para podermos dar um sentido à nossa vida. E dependendo do sentido que nós conseguirmos dar à nossa vida, assim é o modo como nós a entendemos e a vivemos. Precisamos de entender primeiro que fazemos parte de um universo. Pertencemos à população da Terra, num modo mais vasto, a toda a população do universo, de outros mundos habitados, e que fazemos parte deste puzzle. Não estamos sozinhos, todos nós fazemos parte de um conjunto que todo ele se interliga e que só assim faz sentido. Portanto, não estamos ao acaso aqui. Precisamos de saber também que temos que traçar uma rota à nossa vida. O que é que nós pretendemos? E, sobretudo, o que é que Deus pretende de mim? Porque um dia eu vou passar para o lado lá da vida e vou ver perante esta situação. Precisamos de uma rota para nos podermos orientar desde o princípio até ao fim da nossa existência. Porque entramos na existência como um comboio entra na linha. Ele tem várias carruagens. Nós, neste momento, ocupamos uma das carruagens. Agora, temos que saber para onde é que vamos. Senão vamos sair na primeira estação. Se nós não sabemos muito bem o que é que aqui estamos a fazer, também não nos sentimos muito motivados com o decorrer da viagem. A gente sabe lá. Entramos no comboio, mas precisamos de uma rota.
de algo que nos oriente sobre aquilo que nós pretendemos fazer. Porque o homem que está na vida sem ter um objetivo definido, sem perceber exatamente o que é que lhe convém, está sempre disposto a parar ao primeiro obstáculo. Parar agora ou andar mais para a frente. E muitas vezes, o que é que acontece? Vai parando, a vida vai passando e depois acaba por dizer: se eu soubesse o que sei hoje. Porque perante a existência, a nossa existência é, digamos que, como uma parede composta de vários pedaços que são os nossos atos, as nossas atitudes, aquilo que nós vamos construindo. E vai dar esta parede. Ela terá valor conforme o modo como nós nos sentimos perante a existência. Ou melhor, como nós nos situamos. É diferente. Perante a existência, como é que nós conseguimos manobrar? Acontece que existem dois quadros na existência do homem. Há o quadro que comporta os materialistas, isto é, aqueles para quem nada mais existe do que matéria. Pronto, acaba-se a vida, acabou. Não há mais nada para além da vida física. Este é o quadro dos materialistas, o que vem a dar que para este tipo de pessoas que veem a vida desta forma, que tudo acaba com o túmulo, o bem, o mal, o justo e o injusto para eles é igual. Não faz qualquer diferença, uma vez que em breve tudo acabará. E isto vem a dar como resultado que, não tendo uma perspectiva mais alargada de vida futura, é fácil o homem cair no desgosto pela vida, no desistir da vida. Tanto faz. Não há mais impulso, a pilha não tem mais combustível, mais carga, digamos assim, para aguentar com os embates da própria existência. Depois há o quadro dos espiritualistas. Os espiritualistas são aquelas pessoas que acreditam que há mais algo, alguma coisa para lá da vida física. Mas fica por explicar ainda, mesmo para as pessoas que acreditam que algo mais existe para além da vida física, que a vida se prolonga para lá desta vida, fica ainda por explicar a desigualdade, as desigualdades sociais. Por exemplo, parem, onde é que está aqui a justiça divina? Duas crianças inocentes, não é? Que têm uma construção, um deles orienta-se pela letra A, maçã, não é? E o outro, porque tem fome, come a maçã. Então isto revela uma profunda desigualdade social, que não se explica através de uma vivência espiritualista. Eu sei que a alma existe, que as coisas se prolongam para lá da vida, e como é que se justificam estas situações? E a chave deste enigma, poderíamos citar milhentas situações, mas não vem ao caso. Nós encontramos, digamos que a solução, a resposta para estas desigualdades na doutrina espírita. A doutrina espírita contém as respostas para todas as desigualdades que nós encontramos à superfície do planeta, explicando-nos que já tivemos e temos muitas vidas.
Somos seres que estamos a viver neste momento uma existência num corpo de carne. Poderemos dizer que esta é uma existência dentro de um mar alargado de vidas. Isto é, a vida é só uma. Temos uma vida imensa. Em cada vida, aqui na Terra, poderemos dizer que é uma existência, porque a vida mantém-se. Poderemos fazer aqui esta comparação. Então o Espiritismo diz-nos que já vivemos antes, que hoje somos fruto de vidas anteriores, de conquistas, de erros e acertos que fizemos ao longo das vidas. Como disse há bocadinho, nós temos várias existências fazendo parte da nossa vida, que é única, porque nós somos seres imortais. Bom, enquanto estamos no mundo espiritual, preparando nova vida para vir à Terra, ou a outro mundo, nós fazemos, digamos que, um plano, uma rota, que era aquela que estava lá há bocado naquela imagem. E dentro desse plano, nós propomos-nos cumprir determinadas metas. E estamos aqui com essa finalidade. Nós não estamos ao acaso. Temos uma rota definida, que fomos nós mesmos que nos propusemos fazê-la para nos melhorarmos. Por isso, cada um de nós tem um projeto diferente, uma vida diferente. Às vezes parece-nos que nós estamos dentro da família ideal, no contexto ideal, para nos realizarmos como seres humanos. É errado. Cada um está exatamente onde Deus precisa dele, dentro daquelas circunstâncias, dentro daqueles parâmetros de vida. Porque o espírito, ao ser criado simples e ignorante, logo na primeira encarnação, Deus dá-lhe uma pequena missão. Não é lançado à vida, à existência, ao acaso. Tem uma pequena missão, de acordo com as suas capacidades, porque ninguém dá, digamos que, o peso maior que a carga. Portanto, logo nas primeiras encarnações, o espírito tem uma missão, digamos que rudimentar, e que ir-se-á, de algum modo, tornando mais aprofundada, dependendo depois das suas próprias conquistas. E ao ser dado uma missão ao espírito, também é-lhe dado a capacidade de decisão e uma centelhazinha de inteligência. E perante os primeiros embates, o espírito vai fazendo escolhas. Escolhe certo, escolhe errado. E aí começa. E nós dizemos assim, então, e Deus não podia fazer coisa melhor do que logo ao princípio da vida pôr a cada um de nós este tipo de desafio? Não. Porque não nos poderia logo fazer a todos anjos, 5 estrelas, mas éramos anjos ignorantes. Então o que Deus pretende de nós é que sejamos espíritos elucidados, capazes de perceber o que se passa connosco, gente culta, ao fim e ao cabo é isso, gente capaz de entender toda a beleza do universo. Então podíamos ser logo à partida anjos e estupidezinhos, não era? Não, fazemos a nossa aprendizagem através das várias encarnações que a vida nos vai pondo à prova. Assim sendo, vemos que está completamente retratada a ideia espírita nesta pedra, granito. A ideia espírita será sempre, então, a da evolução e o caminho, o da felicidade. Não há outra hipótese. É para isso que Deus nos criou, para sermos felizes. Então, esta é a pedra que cobre o túmulo de Allan Kardec, o homem que lançou na Terra há mais de 150 anos o Espiritismo, a ideia espírita. E a ideia está aqui, nesta frase: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Isto é,
aqui de algum modo está compactado aquilo que o Espiritismo nos explica. Nós vamos do berço até ao túmulo, sim senhora, mas isso é o físico. A ideia do espírito é progredir através de diversas vidas até chegar à finalidade primeira, que é a felicidade através do conhecimento. Bom, continuando, é só assim que se explica, através das vidas sucessivas e das experiências que nós vamos passando por cada uma delas, que se justifica a justiça divina. Deus é justo, não nos julga com aquela ideia de balança, ou quando nós chegarmos ao lado de lá da vida, vamos pesar aquilo que fizemos bem e aquilo que fizemos de menos bem, isto é um jogo. Não, porque se assim fosse, Tony, desculpa lá, mas para ti a balança pendia toda para o lado do inferno. Safas-te é com esta teoria. Bom, então, cada um de nós tem à frente os seus próprios atos. Nós não vamos lá ver a deusa da justiça, porque isto não existe, nem vamos ver nem um São Pedro, nem um lugar reservado para nós, nada disso. Vemo-nos perante a nossa consciência. Começamos depois a perceber que temos junto de nós o nosso guia espiritual, que nos foi atribuído logo na altura da concepção, que nos acompanhou durante os 9 meses em que a mãe esteve grávida, que nos acompanhou durante toda a vida e que vai estar junto de nós na altura em que nós despertarmos para a realidade do mundo espiritual. Isto é poético, mas é fantástico. Temos a ideia de que temos um ser que nos acompanha e a gente às vezes esquece-se. Ele é como um pai, então podemos dizer, então e quando eu erro, porque é que o meu guia espiritual permite? Quantos erros nós cometemos na vida? E o nosso pai soube? Soube. E daí? Ele bem nos encaminhou, a gente é que fez orelhas de marcador. Pelo menos eu estou a falar por mim, vocês não sei. Mas se tivéssemos ido sempre pelos conselhos do pai, se calhar algo de muito menos bom se poderia ter evitado. Então o pai ficou desgostoso, claro. E o nosso guia espiritual também fica. E termos a ideia que quando chegarmos ao outro lado da vida, certamente aqueles que já não têm pai ou mãe os irão encontrar. É da lei. Faz parte da lógica. E eles vão nos dizer exatamente, estás a ver? Agora, vida nova, novo projeto. Vamos para a frente, tentando colmatar erros e de algum modo fazer coisas novas. Porque muito levamos também, embora não tenhamos concretizado, daquilo que eles nos ensinaram enquanto nos fizeram companhia neste mundo. Bom, então termos esta ideia de que será isto que iremos encontrar do outro lado e nada mais. E nos iremos encontrar então perante a nossa própria consciência. Depois, explica-se assim então que existam vidas curtas. Esta imagem é de um cemitério de um dos países da Europa do Norte, que de facto é ternurenta. Existem vidas curtas, é um facto, mas elas entram dentro da justiça divina. E um dia podemos abordar mais especificamente este assunto. E existem vidas longas, também elas tendo explicação à luz da lei da reencarnação. Há pessoas que precisam de passar por uma existência curta, há outras que projetaram passar por uma existência longa, voltando ainda e talvez ao tempo da boneca, como vemos aqui sugerido. E assim se explica também aqui mais uma das desigualdades que não tem explicação
dentro dos parâmetros de certas doutrinas espiritualistas. Isso, olha, fica, como se diz, ao critério de Deus, não fica não. Fica ao critério do ser que assim programou, salvo exceções, evidentemente. Durante o tempo em que nos encontramos numa existência ou numa reencarnação dentro do corpo de carne, temos dois objetivos principais. Por um lado, apagar erros do passado. Estamos aqui para nos acertarmos com situações que deixamos por resolver no passado. Desafetos, inimizades, omissões, coisas que deixámos em branco e que podíamos ter deitado a mão, também conta. E por outro lado, adquirir novos conhecimentos. Eles adquirem-se não só através do estudo, como de algum modo sugere esta imagem, mas também através do contacto com os outros, daquilo que nós pudermos realizar no bem, daquilo que ao fim e ao cabo nos aproxima de Deus. É esse o motivo por que estamos em cada existência. Aperfeiçoarmos tanto no campo material como seres físicos, como também no campo espiritual, para que haja um equilíbrio entre a natureza e a parte espiritual. Porque não esquecer que nós somos esta imagem da árvore. Temos que ter os pezinhos na terra. É na terra que nós estamos. As nossas raízes neste momento estão na Terra. Nós precisamos deste planeta para viver. Temos que querer bem à Terra, amá-la, gostar dela, porque ela é o nosso apoio. E às vezes parece que a humanidade se esquece da beleza do planeta e daquilo que ele tem para nos oferecer. Por outro lado, porque somos seres espirituais, temos que virar a nossa folhagem para o céu e tentar perceber que a ajuda vem do alto, se nos habituarmos no dia a dia a pedir a proteção de Deus. Depois, se tudo isto não se conjugar, e apesar de tudo, de termos todo este conhecimento que nos é facultado pelo Espiritismo, pode acontecer, e mais uma vez como eu referi ali atrás, que sintamos um profundo desgosto pela vida e que tenhamos tendência a abandoná-la. Agora, dependendo daquilo que nós já aprendemos, está na nossa consciência saber o que queremos, o que pretendemos desta existência. A nossa vida é como uma corrente daquelas dos navios, têm vários elos, mas são elos todos diferentes, porque as vidas são diferentes. Porque, como naquela imagem do comboio, cada uma daquelas carruagens é uma vida e leva pessoas diferentes. Nós estamos nesse comboizinho, numa dessas carruagens. Havemos de ter outras, não é? Cada carruagem, uma existência. Mas o comboio mantém-se na linha se nós não resolvermos descarrilar de propósito. O que vai acontecer se nós desistirmos da vida e partirmos dela antes do tempo que Deus nos concedeu para vivermos, a corrente quebra. Ela vai ficar presa com ráfia, digamos assim, com uma ligação muito tênue, com um cordel. E mais, aquela corrente não é só aquele elo que foi, de algum modo, quebrado propositadamente, não. Toda a corrente fica fragilizada. Já não volta a ser a mesma corrente, pois não. Há ali algo que a fragilizou. Por opção humana. Má opção, evidentemente que sim. Então, temos que lutar para que estas soluções não aconteçam. Porque nos vai marcar, tal como disse, não nesta existência, e muitas vezes aqueles que resolvem pôr fim à vida
fazem-no sem pensar, talvez, bem nos outros. Mais do que em si próprios. Por si próprios, pronto, foi uma decisão. E os outros, os que cá ficam a viver esta situação. É bom que ao pensarmos, pensemos também naqueles que nos rodeiam. Será que eles merecem o nosso ato? Será bom que pensemos também, alarguemos o nosso pensamento não só a nós, mas àqueles que estão à nossa volta e a quem nós amamos. Mas é do fundo do coração, porque somos seres humanos e amamos, não é? Pensar bem nisso. Hoje é de facto um dia importante, em que a sociedade nos alerta para esta situação, não só para o mal que nós poderemos fazer a nós, às vezes por fragilidade, claro, mas também àqueles que nos rodeiam e a quem nós queremos tanto bem. Então, precisamos de algum modo, divulgar a ideia espírita de que a vida continua. Nós podemos pôr termo a uma existência, sem dúvida. E Deus deixa. Eu estou-me a lembrar aqui de um caso passado com Joana de Ângeles e Divaldo Pereira Franco. Já contámos isto aqui, e que ele contou e eu achei marcante. O Divaldo conta que uma vez estava a fazer atendimento lá no Brasil e houve uma senhora que lhe veio dizer: olha, eu venho aqui falar consigo, gosto muito de si, mas eu venho-lhe dizer que eu vou-me suicidar. Ouça, não faça isso. E disse-lhe, se calhar, tudo aquilo que nós temos estado aqui, de algum modo, a ler e a pensar, não é? E ele esforçou-se por lhe fazer perceber que o primeiro impacto e a primeira desilusão que nós vemos aqui dentro de pessoas que praticaram esse ato e com quem nós temos hipótese de contactar através dos médiuns aqui do centro, é a desilusão. Porque a pessoa quer acabar com a vida, é a ideia primeira, e vê-se viva. E então sente-se profundamente desiludida. Bom, e conta o Divaldo que esteve ali, ele deu do seu melhor. E a senhora mantinha-se na dela. A determinada altura chega junto dele Joana de Ângeles, um dos seus guias espirituais, mas a sua guia mais próxima, e como ele tem uma mediunidade fantástica, ela perguntou-lhe: até o que é que se passa aqui? E aí ele disse: não suporto mais isto, eu já não aguento mais, eu estou farto de explicar a esta senhora que ela está com uma ideia errada, que a vai prejudicar. E a Joana sorriu-se com aquela calma dela de ser mais evoluído do que ele, quanto mais nós, e perguntou-lhe: houve uma coisa, e Deus deixa? Deixa. Então, se Deus deixa, para que é que estás a esfalfar com isso? Já explico, já lhe disseste quais são as consequências. Agora deixa, porque Deus deixa. Então, termos isto em mente, nós não podemos mandar mais do que o próprio ser. Podemos elucidar, sim, e esse, de facto, é o nosso papel perante a sociedade. Mas o livre-arbítrio é soberano em qualquer ser. Vamos continuar. Isto acontece porquê? Porque a vida é dura. Muitas vezes a pessoa sente que a vida é tão dura que ela já não aguenta mais. Depois, poderemos também refletir nesta imagem de Jesus de Nazaré, que é o orientador, o governador do nosso planeta, a toda a hora. E aquilo que se passou com Jesus não foi pesado? Foi. Ele caiu. Teve alguém que o ajudasse. Aqui pode estar a chave. Uma das ideias será sempre, quando nós nos apercebermos de que alguém está mais fragilizado com a vida, tentar ajudar da melhor forma. Como aconteceu com Jesus e o Cireneu. Mas o Cireneu não levou a cruz dele. Ajudou. Porque a cruz não era do Cireneu. Era de Jesus. Então nós podemos, de facto, ajudar
a suportar a cruz. Mas temos que, de algum modo, a nossa aproximação ao outro será ser como ajuda, como alívio, porque a cruz é dele. Então, nestes casos, Leon Denis, na obra O Porquê da Vida, convida-nos em situações mais frágeis a parar, a inebriar-nos do silêncio da natureza, das chaminés e dos telhados cobertos de neve, do silêncio das tardes, da beleza de um animal, que é um animal, mas não deixa de nos fazer sorrir, levanta-nos o ânimo, projeta-nos para outra dimensão. E ainda para a poesia da natureza ao entardecer. O silêncio da noite caindo sobre o nosso planeta, dando às plantas, às pedras, uma radiação diferente. E percebermos o quanto somos felizes por podermos estar perante uma beleza tão simples quanto entrenecedora. E Deus permite-nos que vivamos situações destas na nossa vida. Depois, eu trouxe-vos ainda a imagem do girassol, porque o girassol, ele vai seguindo a rota do Sol. Ao longo do dia, o tronco do girassol vai se orientando pelo Sol, isto é, ao nascer do Sol, ele vai buscar o nascente e depois vai se movimentando ao longo do dia, sempre na corrente do Sol até ao anoitecer. E se alguma vez o girassol não tiver esta rota, se ele descambar, algo não está bem com ele. Então, nós somos um bocado como os girassóis. Temos que nos virar para o céu, para o sol que nos alumia, de modo a nos orientarmos dentro das contingências da nossa vida. Agora vamos voltar à Matrice. E daqui podemos ainda tirar mais alguma conclusão. E estamos quase a terminar. Vejam bem, apesar de tudo, aquela gente não pensa em desistir. Pensam, alimentam-se. É para continuar. Ainda, mais uma vez aqui, o sentido de sobrevivência e de defesa. Apesar de tudo. Esta gente não tem mais nada, mas ela tem um filho. E vai ter que proteger o filho e a si própria. Porque a vida faz caminhando e não parando, apesar de tudo. Então, esta maneira de ver a vida está inscrita no Livro dos Espíritos, dentro de uma das 12 leis, que é a lei de conservação. E eu trouxe, para não esticar muito o espaço, trouxe-vos só a primeira parte da lei de conservação, que é o instinto de conservação. Já nem vamos para a necessidade de nos conservarmos como seres humanos, mas sim para o global. Pergunta Allan Kardec aos Espíritos na pergunta 702 do Livro dos Espíritos. O instinto de conservação é uma lei da natureza? Porque toda a gente, ao primeiro, encolhe-se, não é? E esconde-se. A ver se não me calha a mim. É esta a ideia, mesmo para os materialistas. E dizem os Espíritos, sem dúvida, todos os seres vivos a possuem, qualquer que seja o seu grau de inteligência. Nuns é puramente mecânico e noutros é racional. Isto é, há seres que reagem instintivamente à conservação da sua vida e há seres que já reagem de uma maneira mais racional, digamos que mais compreendida, mais vivida.
E depois Kardec continua, com que fim Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porquê? Aos que os espíritos respondem, porque todos devem colaborar nos desígnios da providência. É da previdência também, que são os impostos, não é? Agora, isto é, eu há bocado não disse, mas para além de termos aquela missão, e sempre uma missão, cada vez mais alargada, de modo a podermos cumprir com os desígnios de Deus, nós temos também que colaborar na harmonia do planeta. Temos essas duas vertentes, é de nos melhorarmos e de contribuirmos para o bem-estar geral. Portanto, devemos colaborar nos desígnios da providência. Por outro lado, foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Então, temos que viver porque é na vida física que nós nos iremos aperfeiçoar, vida após vida. E só Deus sabe quantos seres no mundo espiritual gostariam de estar aqui conosco, vivendo estas experiências num corpo de carne. E nós, às vezes, esquecemos disto e banalizamos. E é tão importante, de um momento para o outro, já foi. Eu tive há pouco a vivência de perder na vida física um irmão bem mais novo do que eu, daqueles que eu embalei no berço. E eu, quando vi o meu irmão definhar, pensei assim, que interessante. A nossa família é como uma árvore e estamos a tombar a pouco e pouco. Mais um que tomba. E de facto, acabou por tombar mesmo, mas a verdade, a ideia foi essa. Pensei, Deus deu-me a oportunidade de me aperceber disto, de quando a vida é transitória. Ele vendia saúde, alegria, de um momento para o outro, foi embora. Ficou preso a uma cama, bolas. Quando somos todos, um dia destes, a primeira vez que o meu pai nos juntou a todos para nos dar terra, eu levei máquina fotográfica. Éramos 7 e mais 2. Mais tarde, ficámos sem pai. Voltei a reuni-los, sou mais velha, já disse. Levei máquina fotográfica. Éramos 7 e mais 1. Há relativamente pouco tempo tive que os reunir a todos. Éramos 7. Agora, um dia deste, um dos meus irmãos resolveu juntar-nos a todos. Vocês pensam que eu levei a máquina? Não tiro mais fotografias. Acabou. Então, nós percebermos o quanto... Quer dizer, com a máquina? Não, senhora. Disse lá em casa. Acabaram as fotografias. Porque, de facto, isto marca-nos. Mas eu estou grata a Deus por me ter permitido esta vivência. Entender melhor o valor da vida. Por isso nós devemos pedir a Deus uma vida longa para nós apercebermos de toda a grandeza e profundidade que ela tem. Agora, depois, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles sentem-no instintivamente, sem disso se aperceberem. Portanto, termos a noção de que o instinto não é só apanágio do ser humano, mas vem dos seres inferiores da criação. Isto tem estado um bocado tenebroso, já vai animar. Eu tinha-me proposto que não fazia isto, mas de qualquer maneira, estico-me sempre. E sem cá está o Lucas, até uma desgraça. Agora, ora vejam isto. Aqui está o instinto de sobrevivência no seu melhor, não é? Alguma coisa não está a correr bem e, portanto, eles tratam de se acautelar. Bom, isto é um bocado para descomprimir. Então o Espiritismo é como uma pérola que se abriu da concha da nossa vida. Vocês sabem como é que se forma a pérola dentro da ostra? É porque, em princípio, se a ostra fosse um ser perfeito, ela não tinha dentro da concha nenhuma imperfeição, certo? Mas às vezes acontece que entra ali, como se diz aqui no Oeste, um chicalhinho. E a ostra quer se defender daquele intruso, não é? Que lhe está a estragar a vida. E então ela vai construindo, digamos que uma baba, uma papinha à volta daquele intruso. E então não é que dá a pérola. Então, o Espiritismo
é como a pérola que se abriu na nossa vida, sabe Deus, se calhar também à custa de quantas construções nós fizemos à volta dela para que desse nesta beleza de joia, não é? E que nos impulsiona para a frente. Será que o relógio de Amatrice voltará a funcionar? É claro. É claro que sim. Porque, pela lei das afinidades, para além daqueles que ainda lá estão no corpo físico, estão aqueles que já desencarnaram e por uma questão de atração, muito provavelmente virão reencarnar naquela terra, naquele meio. Irão amar aquele relógio, aquelas pedras, aquela torre e a vida irá continuar. Então, encontramos no caminho ainda lamacento, com facilidade a escorregar, mas o caminho é para a frente. E o rumo é só um. É a felicidade. Portanto, olha, era isto que eu tinha preparado para hoje. Espero não ter sido... Não foi. Estou dentro de... espero não ter sido muito cegas. Acho que era mais ou menos isto que eu tinha para vos trazer, para além de usar partes que sempre meto a despropósito. Mas pronto, agora terminei e deixamos então aqui um espaço para alguma questão que nos queiram pôr.